Primeiramente, eu quero iniciar dizendo ser muita pretensão do homem achar que a vida é somente no planeta Terra, sendo os terráqueos, então, a única raça existente no universo. Desde tempos remotos, a Terra é vista como um elemento precioso por diversas raças extraterrestres. O homem, na realidade, é a miscigenação de várias raças extraterrestres, predominantemente dos Anunnakis, bem como dos Capelinos. E esses últimos no ramo genético secundário, os Capelinos, E proveniente dessa mistura genética surgiram as faculdades psíquicas. Imagina que a própria encarnação de Jesus foi elaborada por seres de Antares, Órion, Sírios, e foram mais de 1000 anos de preparativos em pesquisas genéticas, tudo sendo preparado, para a vinda do Mestre. Maria de Nazaré, por exemplo, ela é de Sírios, e Sírios é conhecida como estrela virginal. Tá aí o nome porque é Maria, Virgem Maria. E na realidade, diversos representantes cósmicos renasceram na Terra, ajudando o progresso da humanidade. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Em toda a história da humanidade, onde houve dores coletivas, os filhos das estrelas, assim os chamam os irmãos extraterrestres éticos, promoveram auxílio e socorro à humanidade. Eles foram sempre assessorados por sábios e cientistas extraterrestres de um lado e de outro por espíritos radicados na Terra, com uma visão dilatada da realidade humana. E eles abduziram centenas de pessoas a fim de interferir nos dramas e nas comoções humanas. E grande parte do conhecimento trazido à humanidade foi resultado desse intercâmbio entre mundos. Na área da saúde, por exemplo, assim como na tecnologia, que trouxe qualidade à vida dos terrícolas. Por exemplo, na música, na astronomia, literatura, área médica, física e astronáutica, em todas essas áreas. Então, assim, pode-se afirmar que os terráqueos foram guiados por seres mais avançados da comunidade universal. Muitas vezes esses seres, eles vieram e vêm por meio da reencarnação. Para os extraterrestres éticos, trata-se tão somente de uma contribuição anônima, ao menos enquanto a civilização é preparada para a sua aparição em maior escala no nosso ambiente, a Terra. Há esse preparo. Enquanto isso, os mesmos nos preparam através de escritores de histórias, filmes sobre eles, através da inspiração. Então, esses escritores, esses contadores de histórias em quadrinhos, são inspirados por eles, já preparando o terreno para quando eles aparecerem oficialmente. Porque, na realidade, os extraterrestres sempre estiveram conosco. As pirâmides do Egito foram construídas por eles, assim como em outras partes do mundo. Tanto é que até hoje os arqueólogos não descobriram como as mesmas foram feitas, de uma simetria e corte perfeito. E várias pirâmides ao redor do mundo são praticamente iguais, E há bases extraterrestres também para o planeta todo, na Antártida, no Himalaia, em todo o globo. Houve até um fato em que os Estados Unidos, eles estavam no subsolo, lá, construindo bases subterrâneas, E a broca altamente dura se estraçalhou por completo
ao tentar furar uma parede feita de uma liga metálica inexistente na Terra. Não há na Terra essa liga metálica. E o engenheiro Phil Schneider, coordenador da construção, né, ao mudar a rota devido a esse incidente que ocasionou o dano da broca, ele acabou entrando numa das bases alienígenas e houve um confronto com eles. Sua mão e seu peito recebeu do ser alienígena um laser partindo do peito desse ser que o queimou. E depois deste fato, o Phil passou a dar palestras e apresentar nessas palestras ligas metálicas dos extraterrestres. São metais que não existem na nossa tabela periódica. E depois de ter tido ter feito várias palestras, né, contando isso e mostrando esses metais, o mesmo veio a falecer um tempo depois, né, dado como suicídio, entre aspas, a desculpa de sempre, porque aquele que revela, né, é eliminado. Sempre foi assim na história da humanidade. Com certeza morto por aqueles que não querem que a gente saiba da existência desses extraterrestres. No Brasil, por exemplo, houve o maior caso ufológico da humanidade, Varginha, onde caiu uma nave e 8 extraterrestres se perderam na cidade. Esse foi um caso em que, assim que a nave caiu, o governo dos Estados Unidos estavam em Varginha, não demorou muito para chegarem lá. Um dos extras foi atendido no hospital, tá? Um outro foi colocado numa caixa de 1 por 1 e enviado para os Estados Unidos. Um outro foi achado no zoológico. E a mídia foi chamada para fazer chacota disso e o povo achar que fosse chupa-cabra. Porque os militares estavam todos em peso lá, inventando N mentiras pelo sucedido, né? E o Caceta e Planeta começou a fazer chacota do ET de Varginha. E assim ficou como se fosse uma coisa hilária, engraçada, para o povo se divertir, né? Pão e circo, e o caso ficou esquecido, né? A não ser por aqueles, é claro, que gostam de estudar ufologia e de grandes ufólogos brasileiros, né? Como o Marco Petit, meu amigo pessoal, que lá esteve e teve toda a documentação e testemunhas, enfim, né, arquivadas, né, pelo Exército, mas ele teve posse de toda essa documentação. Como sabemos, o DNA é o código universal, né? O contato dos extraterrestres é sempre baseado pelo mapa genético da pessoa. Se vemos naves, não é à toa, é porque eles querem ou tiveram algo conosco e a gente nunca vai ser abandonado. Existem milhões de abduzidos contatados em nível individual. A humanidade, ela não está preparada para o contato em massa, mas no plano espiritual trabalham várias raças de extraterrestres. Pasmem, mas as colônias espirituais transitam várias raças de extraterrestres que estão trabalhando junto com os espíritos de humanos, né? Para melhoria em geral, ainda mais nesse ápice da transição planetária. E o projeto Contato dos Extraterrestres é interagir progressivamente com os humanos,
não é resolver os nossos problemas, mas, se solicitados, nos apoiar na busca de soluções. É isso que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que fugir também dessa ufolatria, né? Porque isso não é bom. Eles são nossos irmãos universais, na realidade, né? Mas tem muitas pessoas que idolatram, né? Fugir dessa ufolatria, né? Que existe por aí. Uma coisa que eu quero falar aqui é que a evolução tecnológica, tá, não é proporcional à moral, nem todos os ETs são bons, as naves não irão realizar resgates em massa e nem tudo que produzimos é tecnologia extraterrestre, tá? Sem querer generalizar as coisas. E a Confederação Intergaláctica, ela está presente na Terra, observando e interagindo, olha só, interagindo, tá? Os ETs confederados, eles não querem invadir a Terra. A Confederação, ela teme a imaturidade humana com o poder nuclear. Eles ficaram bastante preocupados quando o homem descobriu a fissão nuclear, né? Se pusermos em risco o sistema solar, poderá daí sim haver alguma intervenção, tá? E eles não nos veem como seres inferiores, tá? Mas como irmãos mais jovens. E a maioria deles já passaram por transição planetária, né? Eles estão aqui nos convidando, na realidade, para participar da família cósmica, para participar dessa família cósmica, mas nada assim é nos dando de graça, né? Como é que eu vou explicar isso daí? Abduções, contatos, avistamentos, agroglifos, tudo isso eles estão nos dando para a gente perceber a presença deles, acreditar, né? Não ser apenas algo que possivelmente exista, é algo que existe para quem raciocina e para quem não está dentro da caixinha, dentro da Matrix, vivendo aquele seu dia a dia como se somente isso existe. E você é o quê? Você é um ser cósmico, né? Que faz parte da família cósmica. Nós precisamos nos esforçar para evoluir, buscar respostas. E como se comporta a humanidade? 22% de despertos ou despertando, 20% de obtusos, lá do culto, é isso que quer dizer. 58% de adormecidos, que são pessoas que vivem para ter e não para ser. Tá? Os milhões de abduzidos e contatados erraram muito no passado pela coletividade, tá? E, portanto, está servindo e corrigindo agora isso. Sintam-se privilegiados, como fala a doutora Mônica de Medeiros. Muito eu tenho aprendido com ela, nas palestras dela, muita coisa que estou trazendo agora. Aprendi com a doutora Mônica de Medeiros, nos livros também do Robson Pinheiro. Para quem quer se aprofundar no assunto, tem muita coisa. Marco Petit, os livros dele são maravilhosos mesmo, porque ele trata da ufologia e da espiritualidade também, né? E só fazer um adendo aqui, ó. A partir do dia 12 de 12, tá? Começou uma ativação em escala progressiva e as pessoas começaram a ter a sensação de urgência para realizar algo,
teve um aumento da sensibilidade, houve conflitos íntimos, insônia, insatisfação, alterações de hábitos da vida, necessidade de ter contato com extraterrestres. Então tudo isso aconteceu a partir do dia 12/12/12, que foi essa ativação em escala progressiva, gente. Então, vamos nos unir, não vamos achar que tudo é conto de fadas, porque não é, isso é sério. E a humanidade tem que se preparar urgentemente para sair da Matrix que aprisiona, que faz com que sejamos escravos do sistema esse implantado pelo governo oculto, tendo os draconianos, né, que vieram do sistema de Draco depois da rebelião que lá teve. São eles os cabeças, né, desse governo oculto, os draconianos, que os Illuminati são os draconianos encarnados. Então vamos sair disso daí, né, dessa escravidão em massa, nos unirmos para sermos todos instrumentos, né, de Deus para a melhoria do planeta, nos unindo com esses irmãos cósmicos, esses irmãos que vieram, que estão aqui nos auxiliando. E eu, sinceramente, há tantos relatos de OVNIs e eu não consigo entender como que as pessoas ainda não acreditam. Imagina então uma nave pairando em cima das cidades de todo o planeta. O que poderia acontecer? Tentam visualizar isso agora. O que poderia acontecer? Surto? O que aconteceria? Eu me pergunto várias vezes sobre isso. As pessoas iriam surtar e enlouquecer? Não sei. Eu sei que os poderosos, esses sim, esses iriam se preocupar e muito, porque o poder deles ia por água abaixo. E todas essas religiões, né, que escravizam, que não te dão a liberdade de pensar também iriam por água abaixo, porque a vida inteira pregaram uma coisa e de repente acontece outra, né? Então são tudo isso, né, para a gente parar e pensar o que vai acontecer. Se acontecer, né, agora, não creio, acho que ainda a humanidade não está preparada para isso, mas quem tem olhos para ver, percebe e vai em busca e estuda e tenta se inteirar e principalmente tenta se modificar, porque assim estará ajudando na melhoria do planeta Terra. Então, como eu havia falado, né, anteriormente sobre a Confederação Intergaláctica, né, essa segue forte e firme na rota programada pelo Logos Galáctico, que é Jesus. E nós iremos fazer a transição, doa quem doar, e isso não vai ser deixado de ser feito, né? E as diretrizes da Confederação, a primeira é não interferir na Terra, tá? Mesmo que pedimos, eles não podem devido à nossa massa crística. Isso a nível planetário, pois a nível individual eles o fazem, né? Porque cada um de nós tem um grau de evolução, tá? E a segunda diretriz, né? O que ela implica? Observar a evolução planetária. O nível ecobiológico, eles estão estudando o quântico energético dos minerais, cujo mais evoluído é o cristal, e dos vegetais é o cogumelo, etc. Tem todo um estudo sobre isso, né? Feita por eles.
A terceira diretriz é observar a evolução quântica planetária. Cada vez que um de nós evolui, desperta, estamos melhorando o quantum, a massa crística do universo. Então, para quem fala eu não sou nada, está muito errado. Porque cada um de nós que evolui, desperta. Tá? Repetindo, nós estamos melhorando o quantum, a massa crística do universo. E isso é muito importante. Né? Muito importante. A quarta diretriz, gente, da confederação é preparar os seres planetários, o DNA, para um novo nível quântico, que são os híbridos, as crianças índigos, cristais, né? Esses seres, eles têm o DNA ativado, total ou parcial. Na Ilha do Marajó também, ali no Amazonas, né, houve a Operação Prato também, que foram naves que iam e vinham, em que mandavam uma luz, né, que pegava na pele da pessoa, deixando 3 marquinhas, e depois de uma semana a pessoa ia a óbito. Né? Os militares também estavam lá, inclusive tem locais ali que para te adentrar você precisa de passaporte norte-americano, sendo que o território é brasileiro, tá? É uma área que anda bem guardada. Ali teve muitas aparições de naves por um mês inteiro, gente. Então é uma coisa assim que totalmente fica, o que eles podem cobrir, eles vão encobrir. Isso é fato, tá? A Área 51 nos Estados Unidos, né, onde o próprio Kennedy foi assassinado por querer tornar público isso, tá? O próprio Vaticano tem contato com esses seres, onde possui o maior observatório do planeta. Então, só não vê quem literalmente vive na Matrix em relação à presença de extraterrestres na Terra desde sempre. E assim como há os extraterrestres éticos nos trazendo benefícios, há os antiéticos nos trazendo malefícios, em conluio com governos, tá? Tanto é que esses antiéticos fizeram acordo com nazistas, dizem até que o Hitler tinha contato com extraterrestres em troca da tecnologia bélica, né? Estados Unidos e Rússia, que em troca de abduções, né, os forneceram a sua tecnologia para armamento bélico. É claro que os extraterrestres forneceram a tecnologia deles arcaica, porque se eles tivessem fornecido a tecnologia de ponta, esses países já tinham destruído o planeta, né? E os éticos, né, nos auxiliam, assim como a Confederação Intergaláctica. Usinas nucleares e ogivas são desativadas pelos extraterrestres. O contato já ocorre há décadas para os grupos de terrícolas sintonizados, né, pelos extraterrestres, e esses grupos futuramente tendem a se juntar. E várias partes do mundo relatam convivência com extraterrestres. Então, se tu começar a partir do pressuposto, tá? Em que nós somos trilhões, eu tô falando um número pequeno, tá? De planetas. Quantas galáxias há? E teria vida somente na Terra? Isso aí é de um raciocínio tão lógico que a pessoa que sequer pensa nisso não enxerga um palmo na frente do nariz. Grosseiramente falando, porque diga-se de passagem que o ser humano é muito pretensioso, né? Vive naquele mundinho, no seu mundo particular,
com o seu ego inflado, achando inclusive que é o centro do universo. Eu não estou generalizando aqui, não são todos, mas a maioria, porquanto os despertos mesmo é o mínimo, né? E para quem se diz espírita, e muitas casas espíritas tu não pode falar sobre extraterrestres de jeito nenhum, que parece que tu tá falando uma coisa totalmente grotesca e sem sentido e sem nexo para eles, sendo que no próprio Pentateuco do Allan Kardec trata sobre mundos inferiores e mundos superiores, os exilados de Capela. O que é Capela? Entendeu? Não é daqui, né? Da Terra. Então, por que não pode falar? Eu várias vezes fui vista nos estudos na casa espírita que eu frequento, sabe? Como uma doida falando asneira, falar em extraterrestre, a chegar a ponto de uma dirigente me falar, uma certa feita, rir, debochar da minha cara e falar assim, homenzinho verde saindo de uma nave, ai, conta outra, Mônica. Coisas assim, sabe, que tu fica, pô, mas tá no Pentateuco, gente. Eu não tô falando asneira aqui, entendeu? É uma coisa que realmente existe. Existe. E por que ainda oficialmente eles não apareceram? Por causa da própria humanidade. Se a própria humanidade não consegue sequer raciocinar que a vida não acaba no túmulo, né? Sequer raciocinar que se Deus é bom, justo, misericordioso, né? Não vai colocar um na abundância e outro na miséria para acabar no túmulo. Imagina raciocinar sobre vida em outros planetas. As pessoas que são religiosas, em que a religião mistificou Jesus, né? Mistificou tudo, e que são extremamente, eles têm a mente extremamente engessada nesse sentido. Não estou dizendo que as religiões não são boas para muitas pessoas. Para muitas pessoas, elas necessitam dessa religião para sair do fundo do poço que elas estão. Mas em relação ao funcionamento do universo e o que tem no universo, as mentes são extremamente engessadas nesse sentido. Bom, gente, o que eu tenho para falar sobre a questão extraterrestre é de vivência. É diferente de você falar somente como estudiosa, porque eu também sou, né? Somente baseada em teoria, em livros que eu tenha lido, em seminários ufológicos que eu também frequento, já frequentei muito. Porque a ótica é diferente. Uma coisa é você ler e você formar uma opinião a respeito da questão da vida extraterrestre a partir do que você leu, da opinião de ufólogos, da opinião de outras pessoas, das vivências de outras pessoas, da opinião do Papa, que, aliás, diga-se de passagem, já se manifestou a favor de admitir essa grande realidade, né? Não, a minha ótica, eu já expus sobre isso numa edição da revista UFO, inclusive há muitos anos atrás aí. Uma vez a revista publicou, ela fez uma edição especial, Ufologia e Espiritualidade. E eu recebi o convite para escrever sobre isso porque a maneira como as coisas acontecem comigo é todo um entrelace entre a multidimensionalidade, a realidade da vida multidimensional e a realidade da vida extraterrestre, porque essas coisas não se dissociam, elas têm pontos de contato, como aliás é tudo, né? Tudo dentro da criação é emaranhado, né? Porque os seres que nos visitam, eles vêm de procedências múltiplas, incontáveis. A gente não, ainda tudo está muito aqui no 3D, tacanho, e as medições ainda são muito superficiais para, como é que se diz, analisar essa realidade que está somente se descortinando aí.
agora, que eu acho que está se falando sobre isso com uma abertura maior, inclusive a partir das revelações aí que os próprios meios militares já estão levantando o acobertamento sobre esse tema, e os dados tidos como oficiais aí, né, que eram guardados até então como sigilosos aí pelos meios militares, né, em todo o mundo, e as agências espaciais, isso está começando a vir à tona de uma maneira mais aberta, porque é aquela história, o que você vai esconder mais se eles estão se fazendo presentes maciçamente nos céus do mundo inteiro? E isso levando em conta aí fraudes e mais fraudes, e fakes, e fotografias, e as pessoas fazem isso até para poder ridicularizar o assunto, para permanecer ridicularizando o assunto. Mas não tem mais como, porque de entremeio a essa avalanche de fraude, de dados mal intencionados que se espalha pela internet, com a globalização, e também existem aqueles depoimentos que são levados a sério, porque são depoimentos idôneos, de pessoas idôneas, e entre essas eu me incluo, tá? Porque o que acontece comigo? Comecei a ver cedo, com 8 ou 9 anos de idade. Vi o primeiro objeto no céu noturno, acompanhei de mais 2 crianças, e a partir disso nunca mais parou. Era um objeto gigantesco, com luminosidade própria, numa forma elíptica, nos céus do bairro onde eu morava quando era pequena, com a minha família. Então, ao longo, que eu tenho que compactar o assunto, que é um assunto muito extenso, por volta da adolescência, a paranormalidade despertou, de uma maneira muito intensa, e isso foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Eu acabei trabalhando através da psicografia para publicar os livros de temas espiritualistas, né? Só que acompanhando isso o tempo todo, o fenômeno ufológico acontecendo o tempo inteiro. E de uma forma que foi suficiente para me provar que eles saltam dimensionalmente. Recordo de uma vez em que apareceu sobre aqui o prédio onde eu moro 3 vezes no mesmo quadrante do céu um objeto em forma de bumerangue, em que ele não voou, ele apareceu e desapareceu, né? No mesmo quadrante em dias diferentes. Houve episódios de visualização por desdobramento, inclusive de contato com seres com esses visitantes, né, com os seres que queriam se comunicar, e um deles promoveu uma cura em mim. Eu me lembro de ter dormido deitado para dormir adoentada, estava achando que ia faltar o trabalho no dia seguinte, porque estava dando sintoma de amidalite, sei lá do que era, e sempre isso foi acompanhado de muita febre, mas não sei porque alguma coisa me fez não tomar os remédios. E na hora que me desdobrei, e aí eu tenho que fazer uma observação de que existe uma diferença entre desdobramento, que é o sonho lúcido no caso, né? E o sonho comum que é exatamente a intensidade da vivência, né? É como se você estivesse desperto, não tem nenhuma diferença. E aquilo você nunca mais esquece nenhum detalhe. É uma vivência completamente lúcida, dentro da sua consciência. Não é um processo inconsciente em que os sonhos são embaralhados e depois você não se recorda deles. Lembro que o ser é um ser muito alto, de mais de 2 metros de altura, se aproximou de mim, se comunicando telepaticamente, porque é como eles se comunicam o tempo inteiro. Me levou para um ângulo de um lugar onde tinha mais árvores, com outras pessoas que eu não conseguia enxergar quem eram, ou o que eram, né? Quem eram os seres que estavam ali. E segurando a minha mão, ele fechou uma cadeia energética qualquer em torno de mim, que me provocou uma espécie de um êxtase, e eu sabia que eu estava sendo tratada naquele momento. E quando eu voltei, né? Voltei do desdobramento, no dia seguinte, de manhã, eu estava completamente curada, bem, não precisei tomar coisa nenhuma, no meu estado normal de saúde absoluto. Então, quer dizer, isso foi um episódio bem marcante, e existiram outros de avistamentos também nos céus, tanto de dia quanto de noite, e de uns tempos para cá isso vem se intensificando por causa das fotografias que eu venho batendo. E veja bem, não é nem questão de vasculhar os céus. De tanto isso acontecer, normalmente quando eu vou para um passeio, uma coisa assim, que eu bato fotografias durante o dia, eu depois costumo analisar minhas fotografias. E muito frequentemente eles têm aparecido nas minhas fotografias. E veja bem, não é questão de eu ter visto a olho nu, conforme eu vi em outras vezes. Eles surgem na fotografia sem eu ter detectado a olho nu. Já me aconteceu de estar filmando o céu, vendo através da tela, no caso de um celular, um objeto pequeno feito uma sonda voando em voo errático, e quando eu olhava eu não via a olho nu. Então isso demonstra pra gente
Uma maneira de se manifestar bastante fora dos parâmetros aqui das nossas medições cartesianas, da nossa instrumentação, né? Eles lidam com multidimensão, eles lidam com toda essa coisa que a física quântica explica atualmente, saltos dimensionais e vai por aí. Isso é fato. A gente já passou desse estágio de dizer acredito ou não acredito, porque a gente demais idônea no mundo inteiro, atestando as suas experiências, fotografando e filmando as suas experiências. Haja visto os crop circles, que são os agróglifos nos campos de trigo em vários países, que foram crescendo e até hoje eles acontecem, apesar de estar com um abafamento, está sendo concretado esse assunto, né? A busca de explicações para isso. Já filmaram luzes dançando em cima desses desenhos geométricos, né? Ou seja, ainda está uma pesquisa ferrenha para descobrir qual é o recado que está sendo dado com isso aí. Com todos esses fenômenos acontecendo de uma maneira entrelaçada, a gente não tem mais o direito de duvidar de coisa nenhuma, porque existem depoimentos deles saindo de dentro do mar. E isso nos congressos ufológicos, nos seminários sérios de pesquisadores e de cientistas e dos ufólogos mais renomados do país. Então existem relatos deles saindo de dentro do mar. Existem relatos deles entrando em rocha sem abertura, em que não existe caverna, não existe nada. Eles simplesmente são vistos entrando nesses rochedos. Existem relatos deles aparecendo e desaparecendo. Existem relatos das mais diversos formatos e tamanhos de naves. E existem baterias de documentos de grandes ufólogos como o Marco Antônio Petit, que vêm para nos mostrar que toda essa balela de bactéria em Marte, isso não quer dizer absolutamente nada. Isso é o assunto que ainda está um pouco velado, mas devagarzinho as pessoas estão descortinando, e que o que existe, na verdade, é todo um repertório já exposto aí para qualquer um que queira acompanhar nos seminários desses ufólogos e nos livros, de que o que nós temos na Lua, em Marte, na verdade, são provas contundentes de vida extraterrena. Existem fotografias de flotilhas, existem fotografias de restos de civilizações nesses lugares, nesses mundos onde as sondas aí, Marte, na Lua, onde essas sondas já exploraram, né, lançadas pelas agências espaciais. Existem documentos mostrando vegetação, indícios de vegetação abundante, indícios de líquido, água mesmo para valer, e não de molécula, pressupondo que em alguma época existiu água em Marte, por exemplo. Existem relatos de abduzidos que foram levados por eles e passaram por experiências, ficaram com marcas em seus corpos. Eu mesmo tenho uma marca no meu corpo, de uma constelação que apareceu da noite para o dia. Algumas pessoas sofrem traumas porque essas experiências são muito individuais. Veja bem, cada pessoa tem a sua experiência. Quando existe o contato pode ter sido com as mais diversas raças que visitam esse mundo e vindo das mais diversas procedências. Então existem pessoas com chips implantados nos seus corpos, uns artefatos minúsculos, e que se cogita se aquilo ali é um monitoramento, né, deles, porque a probabilidade é que eles monitorem todo mundo que tem contato com eles. Existe a teoria de que existe a raça híbrida já nesse planeta aqui, que foi surgindo com o tempo a partir das reencarnações, porque eles fizeram alterações genéticas partindo do pressuposto de que foram eles que implantaram a vida, a raça humana aqui. Eles foram os verdadeiros semeadores de vida nesse planeta aqui. E até hoje eles fazem um trabalho de aperfeiçoamento genético. Por quê? Porque a raça humana deveria ter a paranormalidade, por exemplo, como um sentido comum, como é o da visão e o da audição. Algo aconteceu no meio do caminho que não possibilitou isso. Então eles fazem alterações na genética dos casais comuns que existem nesse mundo, e as crianças já vão nascendo com uma predisposição a serem diferentes, a ter uma abertura especial para considerar com naturalidade a convivência cósmica, a expansão de consciência, a consciência como algo uno, o conceito de Deus, como a gente vê na quântica, né? Como algo uno, e nós sendo apenas as manifestações, aspectos desse todo, e por isso existe a Irmandade Cósmica com seus diversos níveis de evolução espiritual. Então, crianças que nascem já com essa percepção bem aguçada, seres que já vêm para esse mundo com a paranormalidade toda aberta, né, toda predisposta para essa interatividade, para esta convivência natural com eles, porque eles se comunicam via de regra por telepatia, né? Já me aconteceu muitas vezes de eles chegarem e me dizerem determinadas coisas
me reportarem determinadas coisas que dias depois vão e se confirmam, né? São as provas cabais, né, da convivência. Fora as aparições no céu e outras coisas mais. Enfim, é todo um repertório de acontecimentos com muitas pessoas ao redor do mundo, porque os depoimentos batem. Se nós pegamos, por exemplo, um depoimento de uma pessoa que tem, por exemplo, um avistamento aqui de um tipo de nave, se for pesquisar com a globalização, vai ser super fácil você concluir que lá no, vamos dizer, no México ou na Rússia, existiu um episódio de avistamento exatamente igual ao seu. E isso vem confirmar, reforçar a autenticidade da vivência que você teve. Então, são muitos depoimentos. A maneira como eles se manifestam de jeito nenhum vai ser de impacto. E eu estou me referindo aqui às civilizações avançadas que nos visitam, porque que eles se pautam pelo respeito pela vida, sempre. Pelo respeito pelos diversos degraus de evolução das raças que habitam os mundos. Eles não estão dispostos a provocar trauma em ninguém. Eles têm consciência da convulsão planetária que seria uma aparição maciça deles. Então não é esse o objetivo. Eles sabem exatamente para quem e de que forma que eles vão aparecer e o que eles vão dizer. E eles sabem exatamente o que cada pessoa que tem contato com eles está fazendo aqui. Eles lidam com invisibilidade e eles estão maciçamente nos nossos céus. Só que não visíveis como muita gente desejaria, exatamente porque eles têm respeito pelo direito das pessoas não se voltarem para isso, pelo fato das pessoas, muitas pessoas ainda não estarem preparadas para lidar com a realidade da vida extraterrena. Por quê? Porque todo o auxílio que eles vêm nos prestar é no sentido de fazer a gente saber conviver com as diferenças daqui de dentro do planeta. O nosso planeta ainda está mergulhado em convulsões, em guerras. Já houve relatos deles desarmarem artefatos nucleares. Eles intervêm nisso decisivamente porque a vida planetária, a consciência planetária é mais importante do que a sobrevivência da raça humana. Eles querem preservar a vida a todo custo. Então, todo o trabalho de auxílio deles é no sentido da harmonia, da ética de convivência entre seres que têm a mesma consciência. Nós compartilhamos a mesma consciência universal. Só que todos nós somos um aspecto único. E deve haver respeito e veneração por isso, porque a nossa vida não começa no útero nem acaba depois do desencarne, depois que nós deixamos esse corpo. Nós viemos de longe, muitas vezes com origem nesses mundos. Os híbridos sabem disso perfeitamente, porque eles revelam a procedência, né, de muitas das pessoas que estão aqui em contato, que eles alteraram geneticamente. Essas pessoas têm genética extraterrestre, franca genética extraterrestre. Então essas pessoas sabem, de uma maneira bem clara e bem consciente, de que a nossa origem não é daqui, a nossa história não começou com as reencarnações nesse planeta. Nós começamos muito atrás lá, junto com as origens da vida cósmica que se perdem aí, né? Então já passamos por outros mundos, e inclusive dentro do contexto espiritualista isso já foi dito. Então qual é a missão deles? É ajudar a humanidade a evoluir na frequência do amor. Não adianta fazer de conta que não está vendo, enfiar a cabeça embaixo da terra e dar uma de avestruz. Enquanto a humanidade não aprender a respeitar, a olhar para o outro e respeitar a vida do vizinho, do inimigo, e eu vi isso num filme, aliás, né? Até os inimigos se respeitam, né? Dos animais, das plantas, vida como um todo, se manifestando em graus diferentes de evolução. Enquanto o ser humano não recuperar a noção do aspecto sagrado disso e da necessidade de se respeitar isso para ser verdadeiramente feliz, sair fora dessa ilusão de que a materialidade é uma finalidade em si, esse 3D aqui, onde nós viemos passar um pouquinho de tempo para aprender e para ajudar e para depois ir embora, enquanto não sair desse atoleiro, vai haver dificuldade para conviver dentro dessa cidadania cósmica com eles. Eu digo essas civilizações mais avançadas. Por quê? Porque isso é uma espécie de uma quarentena cósmica. Quando a gente sai daqui, nós vamos conviver em função de frequência, de eletromagnetismo. Se nós tivermos de eletromagnetismo negativo, nós vamos cair em mundos atrasados, em regiões do astral atrasadas, e ali viver felizes, porque o livre-arbítrio é absoluto. E é por isso que eles não impactam, eles não têm interesse em impactar ninguém aqui. Eles estão na frequência divina, então, portanto, eles sabem respeitar o aprendizado que cada um escolhe. Se o ser humano escolhe aprender
por intermédio da vibração baixa, das lições através do ódio, do egoísmo, da ganância, do materialismo insano, né? As ilusões de poder, e vai por aí afora, a liberdade é completa, só que você vai entrar em sintonia energética, porque todos nós emitimos energia, desde a nossa essência última até o nosso corpo. Nós emitimos uma energia que magnetiza ao nosso encontro aquilo que é compatível com as nossas escolhas. Desde o filme que a gente vê no cinema, a comida que a gente gosta de comer, até as nossas companhias, e por desdobramento, quando a gente sai desse mundo aqui, nós vamos para a nossa tribo, né? Para a nossa galera, vamos dizer assim, né? Então, eles têm respeito por isso e eles não forçam ninguém a fazer nada, mas só que tem o seguinte, a felicidade verdadeira está na luz, está exatamente na ética cósmica da vida como um todo, porque não existe essa separação. Essa separação é ilusória. Vida material, vida espiritual. O que existe é vida, consciência. Nós passamos um estágio aqui, continuamos vivendo para fora daqui. E nós vamos encontrar outros mundos, outras dimensões, outros lugares. E sempre de acordo com as nossas escolhas e com as nossas afinidades, nós vamos conviver. Se nós pretendemos conviver, conhecer as maravilhas da vida universal e se deslumbrar com isso, e viver dentro do sentido de felicidade real, sem dor, sem lágrimas, sem ódio, sem guerra, toda essa rispidez, essa aridez que faz essa humanidade em peso aqui sofrer e chorar lágrimas de sangue, a gente tem que mudar o paradigma. E é por isso que a presença extraterrestre está se intensificando. De 2 anos, 3 anos para cá, está se intensificando. E aí eu já estou falando como contatada, com base nas minhas vivências, porque os céus estão infestados de naves. Não se iludam com os sentidos físicos. Os nossos sentidos físicos, qualquer cachorro e gato enxerga mais do que nós. Existe uma barreira de frequências vibratórias que atinge o nosso sentido da visão aqui, nessa faixa onde a gente está, de vida dimensional aqui da Terra, da material. Existe todo um universo infinito de vida para além disso, não é? Então, para a gente provar as delícias do paraíso, conforme se fala em algumas religiões, e ficar distante de provações de guerra, provações de sofrimento, de egoísmo, de maltrato, de fome, de miséria, de desemprego, porque isso tudo vai de roldão. Nenhum desses problemas da Terra vai ser resolvido enquanto a gente não aprender a olhar para o lado. Enquanto a gente achar que é muito natural a África ficar morrendo de fome, enquanto os Estados Unidos morrem de obesidade, a carência de um alimentando o outro, porque achando que dentro dessa ilusão de que existe uma raça superior a outra, ou porque eu moro num bairro de top, eu sou melhor do que aquele que foi desafortunadamente nasceu num lugar prejudicado, enquanto a gente não olhar para o ser humano como um irmão que tem a mesma qualidade de vida e de consciência dentro de si e merece evoluir e prosperar para ser feliz como nós, o atoleiro continua. A mensagem extraterrestre é toda essa. Eles estão mostrando que existe algo além dos nossos sentidos, existe algo além dos nossos livros, além da nossa ciência ainda, de material muito limitado, com os paradigmas ainda muito equivocados. Eles estão afrontando isso e aparecendo para todas as pessoas que têm capacidade de ver e de entrar em contato com eles para mostrar que existe muito mais. E essa mensagem, com o passar dos séculos, ela vai tomar uma proporção maior, porque está tendo um despertar muito acentuado. Está acontecendo um despertar muito acentuado. Então, é como contratada que eu falo, que eu dou o meu depoimento. A vida extraterrestre de experiência, não é questão de crença ou de descrença. Crença ou descrença é você acreditar em Papai Noel ou não. É você lidar com, como é que se diz, com um imponderável, vamos dizer assim, né? É a crença cega. Mas a questão extraterrestre, ela já escapou disso. A questão extraterrestre é uma realidade que já está sendo documentada e fotografada e filmada mesmo com a nossa instrumentação limitada. Portanto, contra fatos, não há argumento. A pessoa pode até resistir. Não quero olhar para isso, é um direito, não quero me inteirar desse assunto, isso não me interessa. Mas em algum momento, saindo desse mundo, fatalmente vai ter que dar de cara com o outro lado e fatalmente vai ter que encarar a verdade. É isso que eu tenho a dizer. Então, acho que é sábio a gente, o mais cedo possível, rever os nossos equívocos como civilização e aprender a viver verdadeiramente feliz e ambicionando ser feliz da maneira correta. E não com esse paradigma ilusório
que diz pra gente que consumindo no mundo material, dinheiro, poder, ganância, né? Colocando isso como referência, isso é o que vale, porque isso é igual uma bolha de sabão, quando estoura não fica nada na mão da gente. Bom, minhas irmãs, o que eu tenho que colocar, como cada uma de vocês colocou, a vivência suas e tudo que particulariza a história de vocês ligado a esses fatores, eu tenho que remontar aqui questões muito antigas. Primeiro, a minha infância. Quando eu tive acesso, meu pai levou uma fita cassete, eram Deuses Astronautas. Incrível. E na minha casa, quando eu, muito criança, jovem ali, acho que 8, 9, 10 anos, já despertando espiritualmente, tinham muitas fitas, cassete. Meu pai era muito aficionado nessa questão de alienígenas. Então ele realmente ele passava fitas e tinha aquelas histórias tão bonitas, aqueles filmes dos seres, né, alienígenas vindo na Terra. Então assim, a visão que eu tive dos alienígenas desde a infância foi muito boa, tá? Foi me apresentado uma visão muito boa. E provavelmente foi daqueles seres, porque a fraternidade branca, toda aquela linha dos conhecimentos do faraó, que era um conhecimento que estava sendo distribuído pela agnóstica muito antigamente, porque era um conhecimento iniciático, e muito desse material chegou na minha mão. Então, sobre a questão de contatos e avistamento, eu perdi a conta de observar e ver essas questões de corpos celestes não, de corpos luminosos, ou seja, em formatos ovais, movimentando à noite como se fossem, não, incrível, não era avião, movimentava tipo assim, em par, vai para um lado, vai para o outro. Só que a gente, quando é muito novo, você não dá muita atenção. Eu lembro que a gente olhava e achava bonito. Achava bonito. Não existia uma compreensão. Conheci muitas pessoas porque, por morar aqui perto de Alto Paraíso, né, eu moro no entorno do Distrito Federal, conheci muitas pessoas que têm contatos de terceiro, quarto grau, que realmente não falam, não vão a público e se reservam simplesmente em fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. O engraçado é, eles em si, o que a gente chama extraterrenos, essas entidades que podem ser qualificadas como positivas e negativas, aqui perto da nossa região tem um sítio arqueológico. Eu não lembro o nome dele claramente, mas se a gente for fazer uns estudos nos materiais ufológicos, aqui é uma das entradas para os mundos intraterrenos. Fica aqui em um desses conjuntos de montanhas aqui. O que mais é importante para mim nessa questão ufológica e extraterrestre e extraterrena, que coloca o ser humano, né, diante do que é mais importante? Ele não está só no universo. Quando 12 anos aproximadamente, eu via os questionamentos, né, era muito mais comum antigamente, o que né, soberba do ser humano achar que o universo da Terra, aqui no sistema solar, é o único que coabita a vida. Mas eu não tinha expressão do que era aquilo. O conhecimento muito forte mesmo sobre isso foi nascendo com a revista UFO. Eu tive muito acesso na minha infância e adolescência da revista UFO. Você falar que escreveu, né, matérias para ela me deixa tão feliz, Cristina, porque eu tive acesso a muitas revistas dessas que mostravam muitos fatores, abria muitas questões e conheci pessoas, amigos meus de escola, que já tiveram assim visões extraordinárias, mas que se perderam. Pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas do universo cristão que jamais aceitariam situações como essa e que sofriam porque viam coisas que não compreendem. E aí vamos dar um salto para 2012, quando as coisas começam a se aprofundar mais e 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 mais. Por quê? Quando eu lembro aqui na minha região, quando foi acentuando esse processo de transição planetária, é como se nós tivéssemos aquelas luzes de Natal sobre algumas serras nossas.
incrível, incrível, gente. O que acontece é que muitas pessoas não estão, não é nem preparadas, não estão abertas para isso. Eu digo que quando eu vou gravar algumas coisas que você procure pegar sua câmera fotográfica, hoje dos celulares muito avançados, e mira ela no sol. Você vai enxergar muitas sondas. Sondas que estão entre a Terra e o Sol e os planetas que fazem parte disso aí. Porque nós não estamos sincronizados, não está um na frente do outro, mas eles têm um raio de atuação. E foi diversas vezes lá com as câmeras pequenininhas, só que elas tinham um foco muito ruim, quando a luz entrava muito, muito forte no obturador, aquilo infestava a câmera e você não conseguia pegar periferia. Hoje, como os obturadores são muito inteligentes, você consegue pegar muita coisa. Só que nós fizemos o teste, é o seguinte: eu pego a minha câmera e eu vou lá e tiro uma foto. E você pega a sua câmera e vai lá e tira a foto. A foto que eu tiro não é a mesma que a sua e os celulares são os mesmos. Agora vocês me explicam. Por que a foto que o meu amigo tira e o celular é da mesma marca que o meu não é igual à foto que eu tiro? Vibração. Uma das coisas mais importantes. Se você acredita que uma coisa é real, aquilo se revela para você. Por quê? Se você acredita, você vai dar força para que aquilo possa se manifestar. Se você não acredita, aquilo é um obstáculo para você e para tudo que você vai fazer. Hoje, uma das coisas que fariam muito o ser humano despertar para o que é o que a gente chama de coisa extraterrena, extraterrestre, seria olhar justamente os pequenos seres. Esse exercício foi me dado há muitos e muitos e muitos anos atrás. Observe os pequenos seres, porque ao observar os pequenos seres, vocês conseguirão observar os sóis. E quando se diz sóis lá no livro que eu li, que inclusive é do Trigueirinho, se diz seres luminosos, que vêm do espaço. E o que eu queria mais contextualizar é isso. Quando você consegue, hoje mesmo de manhã, foi me dado um vídeo interessante em um grupo que é o seguinte: a pessoa estava salvando um besorrinho que queria subir um painel de um carro. Olha bem como é que é o nosso contato com os seres de outras dimensões. Se você fica totalmente inebriado com a sua vida, com o egoísmo, você quer só saber dos seus prazeres, ganhar dinheiro, desfrutar de coisas terrenas, desfrutar de coisas, dar o conforto para sua família, mas você não liga para nada do que a gente chama de contexto espiritual. Para que os seres vão se revelar a você? Qual é o propósito dessas entidades em poder mostrar-se para um ou outros seres? Isso fica muito claro para mim quando eu conheci algumas pessoas que tinham contatos e umas se desviavam para dogmatizar aquilo. Dogmatizar, achavam que era mais importante que as outras, fanatizavam. Inclusive, nós estamos falando de pessoas de centros espirituais, porque lá dentro de centros espirituais existe uma convulsão de informações. Olha só: espiritismo, fraternidade eclética, Vale do Amanhecer, Umbanda, Candomblé. Até um tempo atrás, hoje está um pouco mais leve, até uns 10, 15 anos atrás, se você falasse de extraterrestre, você tinha as pessoas contra você. Incrível, né? Por quê? Era uma coisa que, se eu não tivesse contato, eu não queria que você tivesse. Então, assim, eu posso, mas o outro não pode. Agora, se você pode fala e o outro não tem, ele fica com raiva de você. Então, existe uma competitividade. É a mesma coisa da vidência, clarividência, clareaudiência. Quando a pessoa chega, tem os processos abertos, ela começa a falar para todo mundo. E ela vai criando uma repercussão extremamente negativa. Por quê? Porque os egos não aceitam, encaram como superioridade. No planeta Terra, nós temos isso muito acentuado. Quando você tem uma capacidade psíquica que é muito superior à dos humanos normais, se você não tiver sabedoria de utilizar aquilo no silêncio, na paz de espírito, e não usar aquilo para autopromoção, você vai sofrer. Vai sofrer por quê? Porque você vai ser massacrado. Lembra?
A todo aquele aqui na Terra que querer ser maior do que o outro, eu vou dar um ditado que é japonês. Todo prego que destaca, pam, é martelado. Isso é um ditado oriental para dizer para você o seguinte, para qualquer um. Se você tem capacidades psíquicas, se você tem capacidades que foi desenvolvido por você em outra vida ou ativada por você antes de descer aqui, é porque você também tem que carregar na mala a humildade espiritual. A humildade não é um conceito terreno. A humildade é algo espiritual e que traz à pessoa a capacidade de não tentar ostentar nada espiritual diante dos seus irmãos. Muito pelo contrário, ou aquilo faz o bem para os irmãos ou fica no silêncio. E aí vem o ponto onde você está sentado numa varanda e eu passei essa situação diversas vezes e uma pessoa consegue enxergar, entendeu? Avistamento e outras não. E aí fica aquele caos. Essa pessoa tá louca, deixa ela lá. E fazenda é o lugar mais incrível. Fazenda é o lugar mais incrível. Eu cresci numa região de Minas, divisa com Goiás, e na fazenda da minha avó não tinha nem energia elétrica. Então, uma fazenda muito antiga, que já foi até vendida. E na minha fase ali, que eu digo para vocês dos 8 anos, onde eu despertei espiritualmente, eu estava nessa fazenda. Eu estava nessa região. Uma região que congrega a espiritualidade, assim, ó, no ar. Tem muito dogma, fanatismo das religiões tradicionais, mas a espiritualidade interpenetra. Ela consegue se manifestar de maneira mais sutil. Por quê? Porque existe ainda muita área que a gente diz da natureza preservada. E isso melhora o que a gente chama, né, de campo bioenergético. E não sei vocês, mas eu notei quando eu viajo assim para vários lugares que dependendo da conservação dos ambientes, né, que a gente chama naturais, mais você consegue sentir essas questões das energias sutis, os espíritos. Por quê? Dentro de uma metrópole, pensem bem, São Paulo, Rio de Janeiro, imagina a interferência, a poluição eletromagnética. E para a gente falar de manifestação, e isso que eu acho incrível, Cristina, você captar tudo isso, porque você consegue atravessar a barreira de frequência, porque ela está aqui, ó, acima da nossa camada que é atmosférica básica, e ela é muito alimentada por todo esse eletromagnetismo, poluição, que ela cria uma faixa, todas as faixas dos Chentaus que vão liberando esses compostos químicos e de alumínio, porque para fechar realmente a sua visão, ser humano, para o cosmos. E por que eu digo que nas fazendas é melhor? E isso antigamente acontecia muito. Lá na fazenda a gente conseguia ver muito avistamento. Por quê? Porque você estava fora da barreira de frequência. Só que antigamente não existia o que a gente chama de flúor, que aí vai também blindar você. Cloro em excesso, entendeu? Glúten, todos esses compostos que a gente diz de poluir a sua alimentação, de neutralizar o seu corpo, se a sua pineal, que é a glândula que capta essas questões sutis, não tiver num bom estado, que a gente chama assim, para poder ser ativada como antena de recepção, você não enxerga nada, muito menos uma questão nos céus. Você precisa de um corpo que seja preparado. Agora, não quer dizer que eu vou fazer uma dieta, não quer dizer que eu preciso parar de comer as coisas, não. Tem corpos que são muito, muito mais preparados para lidar com o envenenamento humano. Uma das coisas importantes entre vocês duas, Cristina e Mônica, é a capacidade que vocês têm de sonhar, né? E de lembrar dos sonhos. Isso é muito bom quando as mulheres elas realmente dão atenção a isso. Minha mãe sonhava coisas incríveis. Minha mãe sonhou com meu filho. Antes mesmo da gente descobrir o sexo, ela sonhou com meu filho perfeitinho. Chega, chorou depois que meu filho nasceu, porque ela disse que era ele que ela sonhou. E o engraçado, assim, toda a minha família, quando a gente fala assim de consciência extraterrestre, consciência extraterrena, essa conscientização dessa informação, eu tenho meu pai,
que já desencarnou e que tinha uma abertura incrível sobre isso. Tem minhas tias do lado do meu pai, uma boa parte delas também. E aí a minha mãe já é mais fechada. Minha mãe participou muito, se desenvolveu no ramo espiritualista, até se curou de muitas questões de assédio espiritual, de obsessão pesada. E hoje vive uma vida boa. Mas da família do lado da minha mãe, eles são totalmente céticos. E o que acontece? Nesse contexto aí, dá para vocês entenderem a família que eu vivi. Eu nasci em um útero que a pessoa não acreditava em nada. Mas o meu pai já tinha uma abertura por causa da família dele, que tinha uma abertura espiritual. E foi aquilo ali que me proporcionou. Por um certo tempo, eu fui colocado a vivenciar, a morar na casa da minha avó paterna. E minha família nem imagina que aquilo já estava sendo trabalhado pela espiritualidade, porque ali eu estava recebendo as primeiras chaves para fazer os contatos espirituais. E grandes foram as questões que eu passei ali entre os 8 e 12 anos, mais ou menos. Porque eu visitava lá muito, eu fiquei um tempo lá, depois eu voltei. Mas ali eu fui colocado pela espiritualidade. Era uma maneira de me proteger, de me colocar diante de informações e iniciações que eu passei naquele período que só eu consegui entender. A minha avó foi simplesmente uma proteção para que aquilo acontecesse. A minha avó era uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa assim realmente que tem uma personalidade forte, matriarca, né? Aquela pessoa que constrói a família, mas que eu digo para vocês, ela fez um trabalho incrível para esse despertar espiritual meu. E uma das coisas importantes, olha só, quando meu avô faleceu, em pouco tempo minha avó conseguiu comunicação com ele por um meio de incorporação. Então eu nasci nesse contexto familiar, onde o diálogo entre o espírito e o humano aqui encarnado era muito simples. Isso se perdeu um pouco na minha família, perdeu-se. Por quê? Porque quando as pessoas não alimentam as culturas das suas famílias, aquilo se perde. E onde é que entra essa questão extraterrestre, extraterrena na minha vida? Entra nisso, eu nunca tive bloqueio nenhum. Então, eu vi diversas vezes, né, avistamentos. Eu vou andar para o trabalho, eu olho para o céu, eu vejo. Eu vejo direto. Para mim, eu só não sou habitual de pegar a câmera. Eu não tenho esse elixir, eu não sinto vontade. Eu só observo, entendeu? Não é o meu trabalho como orientador espiritual, como é que eu digo? Registrar isso. Eu só tenho que viver isso. Quantas vezes eu tive momentos complicados e eu tive coisas que apareceram para mim. E aquilo mudou totalmente o meu contexto. É como se aplicasse um arquétipo em mim, transformasse a minha vida e eu passasse a rodar uma outra. E aquilo veio dos céus. Aqui na minha região é maravilhoso porque o céu é muito limpo. Aqui o céu é muito limpo. E uma das coisas que eu noto mais tendência é que eles ficam mais visíveis perto de montanhas, perto de vales, perto de formações rochosas. Aqui nós temos lugares muito interessantes, muito interessantes. Eu não explorei como outras pessoas, amigos meus, explorou, até porque, olha, eu vou contar para vocês sinceramente, eu nunca fui uma pessoa ligada ao universo ufológico no sentido de tentar penetrar, dormir em lugares, fazer vigília. Não, esse não era o meu papel. Bom, e uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse universo novo, que eu chamo assim de surreal, é que tudo chega pra gente conforme vai tendo uma abertura. Eu não sei como é que aconteceu na vida de vocês, mas assim, ó, quando eu tive algumas visões, chegou um livro. E aí é que eu digo pra você, chega o livro. E aí a coisa amplia, vinha os cassetes, né? As fitas de VHS, aliás, né? Que eram deuses astronautas, seres de outros mundos, uma coisa maravilhosa. E aquilo foi mexendo na nossa visão. E agora vocês vão ver. Tá, vamos dizer assim, José Augusto, eu até fiz um questionamento uma vez para algumas pessoas, o seguinte, José Augusto, então você
Você foi condicionado pela sua família a acreditar nessas coisas. Tá, fui condicionado, né? Nós somos 4 filhos. Um irmão meu é padre. Olha pra você ver o condicionamento que é perfeito. O outro irmão meu é evangélico. E o outro irmão meu não acredita em quase nada. Ele é espiritualista, mas ele não tem essa vivência que a gente diz. Dos 4 filhos, eu segui essa linha de trabalho desde o meu despertar com 8 anos de idade. Nos trabalhos espiritualistas, eu tive uma informação interessante, que eu guardo ela no meu coração e digo para vocês, olha, uma entidade espiritual disse para mim bem assim, ó, seu pai espiritual é um comandante de uma nave. Desse jeito. Então, aquilo veio depois de muitas situações que eu passei, muito interessantes. Aquilo não me deu nenhuma emoção, orgulho, não. Seu pai espiritual, ou seja, espiritual, existe um contexto, aqui eu queria chegar num ponto onde o diálogo fica bom. Quando você recebe uma informação, sua família espiritual, quando as pessoas, né, antigamente lá eu tive muito isso, muitas pessoas comigo comungaram essa informação, que você era de uma família espiritual de tal quadrante estelar. Eles falavam, ninguém entendia nada. A palavra Órion, a palavra Andrômeda, a palavra Arcturius, aquilo ali ninguém entendia nada, porque não havia uma difusão profunda nesses centros espirituais sobre o que seria, né, o que a gente chama desses locais. E aí as pessoas recebiam as comunicações e ninguém dava bola para nada, tá? Por isso guardava. Eu tô dizendo para vocês dessa informação espiritual que eu tive, não teve nenhum a entidade que manifestou aquilo, era um trabalho muito sério, ela não tinha interesse nenhum em querer amaciar o meu ego, até porque que diferença faz? Sério, para a gente que tá no despertar espiritual, e não faz diferença nenhum status. Status é um conceito terreno. Status é um conceito terreno. No outro lado, você tem responsabilidades, é muito mais sério. Se você for uma pessoa que é um comandante de uma nave, você tem uma responsabilidade gigantesca em termos, né, do trabalho evolutivo. E se você, por exemplo, for comandante de uma outra questão, você lá, quando as pessoas realmente evoluem espiritualmente, elas sabem que tem muito trabalho a fazer. Então, o conceito extraterrestre, extraterreno, tem que mudar-se a visão aqui no ser humano, porque lá ninguém tá para brincadeira. E não é status. Você, hoje, pode estar comandando uma nave, como amanhã você pode estar comandando uma tropa que está regendo uma situação de um planeta que está sendo resgatado. E assim segue. Ninguém lá fica à toa. Ninguém fica parado. Você pode estar na linha de frente como soldado, você pode estar na linha de frente como engenheiro, como um pesquisador, e isso é o que abre a visão. Agora, hoje está muito mais fácil. E vou dizer para vocês, para finalizar, tudo que para mim é mais importante é o filtro. Eu filtrei muito as questões de canalização. O que tem de canalização que eu considero vibratoriamente que não é real, então tem um monte de canalização. Eu vejo só aquelas que me chegam naturalmente. Sabe aquela folha que vem pairando no ar e cai em cima da mesa para você? Eu vejo assim. Eu não fico atrás, eu não fico louco atrás, eu não fico assediando e eu não fico nem excitado por saber de coisas que não me são necessárias. Senão eu desfoco do trabalho. A questão da vida extraplanetária, ela tem uma real fundamentação para mim, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer uma vivência extraplanetária após essa vida. Nem que eu seja necessário voltar aqui depois, mas eu tenho essa consciência de que aqui eu estou finalizando um trabalho muito importante e vou partir para outras missões. Agora, isso é questão de você falar para a pessoa e convencer ela, não, isso é a minha vida. Isso é a minha vida. Eu vou ser melhor do que alguém porque eu vou viver isso? Que absurdo, né, gente? É a mesma coisa. Eu vou agora, depois que eu finalizo um trabalho, vou mudar para outra cidade. É a mesma coisa. Porque o ser humano encara como algo superior. Que coisa que é difícil até de conversar com alguns. Cada um tem que fazer a leitura de si. Você tem que fazer um trabalho aqui? Faça. Você já tem
o que a gente chama de intuição, e você já tem um sentimento de que você vai partir para outros mundos depois de finalizar esse trabalho aqui, viva aquilo com paixão. Não fica tentando se auto-enganar, não fica tentando se apegar aos familiares, não fica tentando se apegar às coisas, à vida humana. Existe uma vida muito mais extraordinária fora do contexto humano, só que nós estamos presos aqui no que a gente chama de bolha. E essa bolha não deixa você ver naves, essa bolha não deixa você ver os seres, porque os seres extraterrestres é uma das coisas mais fenomenais. A gente fala muito de avistamentos, né? Quantas vezes na minha adolescência, eu e amigos meus recebíamos presença, todos esses amigos espiritualistas, recebíamos presença de pessoas que se transfiguravam em seres, vinham, passavam mensagem para nós e sumia. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu e um amigo meu, inclusive, a gente já teve situações, a gente queria uma época criar uma religião, sabe? Coisa de adolescente, 12, 13 anos. A gente queria criar alguma coisa nos conceitos nossos, cara muito inteligente. Ele se perdeu, esse amigo meu, porque começou a beber. Eu nunca fiz uso de nenhuma coisa que tirasse a minha lucidez. Tudo que eu tô falando aqui para você, eu tô falando baseado na minha lucidez. O que a espiritualidade, quando eu despertei espiritualmente ali com 8, 9 anos, falou para mim é o seguinte: nunca perca a sua lucidez. Ela é a chave para você conduzir-se daqui desse ponto até o final com tranquilidade. E assim eu vivo. Tudo que tenta me tirar a lucidez, coisas extremamente excitantes, coisas extremamente que tiram você da realidade. Eu não gosto de nada que seja extremo. Eu gosto do meio termo. Entre a extrema dor e a extrema felicidade, nós temos a harmonia. E é ali que é o ponto-chave. E eu vivo isso na minha vida. Vivo isso nos conceitos espirituais, na vivência espiritual, no contato com os mentores. Vivo isso quando eu vejo um avistamento no céu. Vivo isso quando um ser se materializa e mostra-se para mim. Vivo isso com tudo que eu tenho manifestado na minha vida. Eu tento viver a harmonia. E tudo que preciso contar para as pessoas, eu conto sutilmente no ouvido de cada um, não para a massa humana. Porque se hoje eu, Mônica, eu, Cristina, e vocês contassem tudo o que aconteceu com a gente, tem pessoas que nem conversariam com a gente, né? Então a verdade é essa. Eu encerro esse diálogo aqui agradecendo a vocês e sempre mostrando às pessoas uma coisa: se você quer enxergar essas coisas que estão extra-terra, esse exercício que eu passei aqui é importantíssimo. Observe os seres pequenos. Se você não enxerga uma formiga dentro da sua casa, se você não enxerga uma pulga dentro da sua casa, se você não enxerga um ser dos menores que tiver aqui na sua residência, observa bem. Como que você vai enxergar algo que também é extremamente diminuto quando você observa pelo prisma do olho? Então, aos que sabem observar, isso foi um exercício fenomenal para mim, aos que sabem observar os seres pequenos, conseguirão observar os seres grandes. A chave disso aí, eu nunca tentei fazer analogias, até porque eu gosto do exercício como prática e não como filosofia. Tá bom? Muito obrigado a todos, gratidão, gratidão e gratidão.